E confesso que o cenário aqui está ficando interessante, né? Não quero me antecipar de nada, mas terei idade para governo. Nicolas Ferreira faz declaração que vai abalar as estruturas políticas de Minas Gerais. Em poucas palavras, ele se pré-lança como candidato a governador do estado daqui a 2 anos. Vou trazer ele mesmo falando isso para você. O seu Rodrigo Pacheco, que sonha em ser governador, tira o cavalinho da chuva. Acabou qualquer possibilidade do senhor. Já não tinha contra o Cleitinho, menos ainda contra o Nicolas. Antes de falar disso, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios cristãos. Nicolas Ferreira deu entrevista ao Braddock Show, da Jovem Pan. Você já acompanhou no vídeo anterior, onde ele falou aí do seu processo e da estratégia de defesa fantástica de chamar Gilmar Mendes, de chamar Temer, de chamar Alckmin como suas testemunhas de defesa no processo em que ele é acusado de ter chamado o Lula de ladrão. Por que ele fez isso? Porque esses três também já chamaram o Lula de ladrão. Vai dar certo? Não, mas vai abalar muito, né? Vai fazer com que se fale muito, vai ficar muito feio para o STF. Uma jogada de mestre. Outra jogada de mestre ele fez quando anunciou aqui ele fala é cedo para isso, então você vai ver comigo aqui ele falando, vai ver e ouvir ele falando, foi no Braddock Show, repito, hoje pela manhã, quando ele disse que está chegando, que ele vai ter idade, e ele deixa claro que ele vai ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais, que é um passo já esperado, mas ainda não anunciado. Ele começa falando das manifestações que estão programadas para o dia 29 em Belo Horizonte. Manifestações pelo impeachment de Moraes e contra o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que é quem pode ou não abrir impeachment de ministro. Acompanhe comigo o que falou o Nicolas Ferreira e no finalzinho aqui ele vai fazer essa declaração lançando sua pré-candidatura, não de maneira oficial ainda, mas está lançando ao governo do estado de Minas Gerais. A mobilização ela tem sido feita de forma orgânica, como todas as outras, né, da direita. As pessoas se organizaram para poder estar no dia 29, às 10 horas da manhã, na Praça da Liberdade, pedindo de fato para que o Pacheco tome a posição que ele deva tomar. É inacreditável como na época, por exemplo, da pandemia, ele teve a coragem, né, de fazer uma CPI da Covid, que basicamente serviu para a criação de narrativas. Depois se elegeu presidente do Senado, e isso aqui é matéria jornalística, só estou falando, não estou acusando, só estou lendo a manchete, de que os aliados das pessoas que votaram no Rodrigo Pacheco receberam aí, ao um todo de emendas 2,3 bilhões de reais. Então, a gente sabe, né, como é que funciona o jogo sujo da política, mas ele nunca tomou, digamos assim, um calor aqui dentro da sua própria terra, né, com relação a essa pressão popular. E posso ser sincero, a vida desses caras, eu já disse isso um dia em discurso, mas repito aqui agora, eu acredito que não há nada mais que coloque medo, pavor e tira a paz desses caras do que de fato a pressão popular no dia a dia. Você tem noção que o Gilmar Mendes estava reclamando que nem em Portugal mais ele pode caminhar livre, em paz, porque lá tem brasileiros também que estão compreendendo o que eles estão fazendo aqui no Brasil. Quando eles vão para os Estados Unidos, acontece como aconteceu. Pessoas brasileiras também botando dedo na cara e dizendo que são ditadores. Ou seja, esses caras vão ficar pedindo iFood a vida inteira dentro de casa. Porque, de fato, ficar em restaurante, como todo mundo come, dificilmente vai ficar. Então, eu espero que os ministros, né, principalmente também o presidente Rodrigo Pacheco, abram seus olhos para poder tomar as posições corretas. Ele disse que precisaria ser sensibilizado para poder pautar o impeachment de Moraes. Agora, engraçado, né? Ele não comentou uma linha sobre nada que foi falado sobre as graves acusações da Folha de São Paulo, sobre os assessores do ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, através dele, ele escolhe a dedo. Ele basicamente faz o relatório, ele denuncia, ele julga e ele é a vítima. Ou seja, não houve nenhuma manifestação sobre isso, nem mesmo também sobre a derrubada do Hexa aqui no Brasil. Então, ele é cúmplice de tudo isso. Inclusive, estava na reunião, né, juntamente com o Temer, com o Alckmin, quando foi decidida a derrubada
do ex. Então, nada mais é do que um cúmplice, uma pessoa que está querendo se esconder para poder se tornar um governador aqui de Minas Gerais. E confesso que o cenário aqui está ficando interessante, né? Não quero me antecipar de nada, mas terei idade para governo. E pode ter certeza que os mineiros não elegem Rodrigo Pacheco nem para síndico mais, porque a gente está cansado. Eu preferiria a Dilma, tá? Como mineiro eu falo. Eu preferiria a Dilma. Votei no Pacheco para poder tirar a Dilma, mas eu preferiria a Dilma. Ela pelo menos faria a gente rir e não teria essa capacidade que o Pacheco tem para o mal. Pode ter certeza disso. Aí você ouviu o Nicolas e eu te pergunto, Nicolas candidato ao governo do estado, tem alguma chance para o Rodrigo Pacheco? Olha, o Rodrigo Pacheco hoje, vou ser sincero com você, do jeito que está a moral dele, se o Lula ajudar, talvez ele vá a vereador em Belo Horizonte, com a ajuda do Lula, porque hoje ele está no time do Lula. Governo do estado contra o Nicolas não dá. Nem contra o Cleitinho, que foi o que o Bolsonaro falou dias atrás. Mas o Nicolas, ele tem o caminho do Nicolas é o executivo. Primeiro de Minas, depois do Brasil. Isso já é comentado por qualquer analista. Mas ele deixou claro. E o sonho do Rodrigo Pacheco... O Rodrigo Pacheco tem dois sonhos para você entender. Um deles é ser governador de Minas. E o outro é ser ministro do STF. Se ele continuar agarrado no Lula desse jeito, ele vai acabar sendo ministro do STF. Mas o governo de Minas me parece que está cada vez mais distante. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu falar outra coisa para você. A partir de amanhã, ou no máximo depois de amanhã, ainda o PL pretende trazer vídeos com o Nicolas pegando no pé do PSD também. Lembra do PSD, do Kassab, aquele vídeo que viralizou do Gustavo Gayer, pedindo para não votar no 55? Agora quem vem é o Nicolas. Ele está fazendo ali, abrindo algumas aspas. Por exemplo, Londrina, ele citou Curitiba, que são casos à parte. Mas ele vai trazer um vídeo também falando em relação a isso, uma vez que é o partido que está dando sustentação ainda ao Alexandre de Moraes. Não é de duvidar, até porque o Alexandre de Moraes, se tivesse filiado hoje, seria no PSD. Você duvida? Repito para você, começou a vida trabalhando aqui por indicação política, começou com o Kassab. Depois de secretário de Kassab, foi secretário de Alckmin. Depois foi para o Temer. Do Temer foi para o STF. São todos farinha do mesmo saco. Se falar em partido político, eles estariam todos no mesmo partido, esse partido teria um número e o número é 55. E eu vou dizer outra coisa para você. Já para a gente encerrando o vídeo aqui, eu moro pertinho de Chapecó. E o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, ex-deputado, prefeito hoje, faz um trabalho fantástico. Eu sou fã dele, fã de carteirinha dele. Ele gravou um vídeo rebatendo o Gustavo Gayer, porque ele é do PSD, ele é candidato, ele é 55. Ele é um desses casos, ele apoia o Bolsonaro, defende o Bolsonaro até embaixo d'água, mas ele está no partido do Kassab. E eu gostaria muito, muito de ver pessoas com o nível moral do João Rodrigues, que é altíssimo, fora do PSD. O PSD é sim um partido que está prestes a dar um golpe no Brasil. Eu tenho falado isso já há muito tempo. O PSD hoje tem mais de 400 prefeituras no estado de São Paulo. O PSD tem as prefeituras do sul do Brasil. O PSD está ganhando o Brasil inteiro, está dando sustentação. Enquanto a gente diz a direita precisa de vereadores e prefeitos de direita para dar sustentação, quem está fazendo isso na surdina é o PSD, não é nem o Centrão, não, é o PSD mesmo, né? É uma parte do Centrão. A ideia do PSD é lançar Tarcísio à presidência da República com o Kassab de vice. E para isso eles estão preparando, estão minando o Brasil inteiro com suas prefeituras. Kassab é o homem que mais sabe articular com dinheiro público, talvez, da história do Brasil. O dinheiro vem para a mão dele e da mão dele vai para aqueles que estão com ele. Se você não quer que esse povo assuma o Brasil para nunca mais largar, que esse centrão fisiológico que só pensa em dinheiro, em arrecadação, em verba, em grana no bolso, se você não quer eles, abre o olho. Se você hoje é uma pessoa de bem e está no 55, cai fora. E na hora de votar, eu não voto 55, nem que seja no meu pai. Porque eu vejo que eles estão preparando um golpe contra o Brasil, do qual eu não vou fazer parte. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você e a sua casa, e até o próximo vídeo.